Pronto, ok. Então agora sim, já estamos gravando, vamos começar esse assunto. Como eu falei para vocês, é um assunto maravilhoso, um assunto importante, mas relativamente simples. Então, o que a gente vai aprender na aula de hoje? Basicamente, velocidade média. O professor cai nas provas, cai na prova da FIP, cai na prova do UNIP, vamos fazer inclusive exercícios hoje do UNIP, da FIP, cai na prova da FAMENE e cai na prova da FCM. Todo vestibular tem uma questão desse assunto. E eu vou mostrar para vocês as questões do ano passado, do semestre passado, né? E vocês vão ver como são questões bem possíveis. Assim, você vai me ver fazendo a questão e vai ter a certeza que você consegue resolver isso na hora da prova. Vamos lá? Eu vou começar bem no comecinho, então eu vou começar exatamente da definição mesmo. O que é cinemática? Que a gente está estudando agora. Deixa eu explicar para vocês assim, ó. A física, ela é dividida em várias partes, blocos. Por exemplo, um bloco famoso é o bloco de eletricidade. Muita gente já ouviu falar desse assunto. Por exemplo, a Ana que disse, né? Eu estou há bastante tempo sem estudar, mas provavelmente a pessoa lembra. Esse assunto existe. Outro assunto famoso, ondas. Então, a física ela tem grandes blocos. Um desses blocos se chama mecânica, que os alunos apelidam ele de física do primeiro ano. Então, todo mundo fala assim, eu gosto da física do segundo ano, eu gosto da física do primeiro, né? A física do primeiro ano é a mecânica. E essa mecânica, ela se divide, aqui vai ser a mecânica, ela se divide em três partes. A cinemática, que nós vamos começar a estudar agora, a dinâmica, lembra das leis de Newton, que tinha a lei da inércia, ação e reação? Pois bem, faz parte da dinâmica. E uma última parte, que é menorzinha, que chama estática. Por que eu estou fazendo essa introdução? Para que vocês entendam o que a gente vai colocar aqui nessa lacuna. O que é a cinemática? A cinemática é uma parte da física, para ser mais preciso ainda, é uma parte da mecânica. Então, a física ela tem grandes blocos, né? A mecânica é um deles. E esse bloco, chamado mecânica, se subdivide em cinemática, dinâmica e estática. Então, eu posso dizer que é o ramo da física, mais especificamente da mecânica, que descreve os movimentos. Então, o que é que nos interessa quando eu vou estudar cinemática? Eu quero saber a velocidade dessa bola que o rapaz chutou. Eu quero saber qual a aceleração dessa bola. Eu quero saber qual a posição que ela está. Essas três grandezas, posição, velocidade e aceleração, são as grandezas da cinemática. Professor, explique melhor. Basicamente, gente, nós vamos nos preocupar com os movimentos sem nos importar com o que causa o movimento. Então, uma maçã caiu da árvore. Eu não quero saber por que ela caiu agora. Agora não. Eu quero saber só qual a velocidade da maçã, qual a aceleração da maçã, qual a posição dela. Então, nesse momento, a gente vai se preocupar apenas em estudar os movimentos. Professor, por isso que quando eu faço prova da FAMENE, ou da FCM, ou mesmo do Enem, eu vejo lá o movimento de um caminhão, ou uma pedra se move. A gente vai estudar isso tudo dentro da cinemática. Movimento uniformemente variado. Isso é a cinemática, ok? Não quero me alongar nisso. Vamos para os conceitos. Primeiro conceito importante, ponto material. Ponto, vocês já imaginam que é uma coisa pequena. Não imaginam? O que é um ponto? Um ponto é uma coisa diminuta, na física também. Um ponto material são corpos cujas dimensões são desprezíveis. Como assim, professor? Dimensões desprezíveis? Vou te dar um exemplo rápido. Um automóvel viajando de João Pessoa a Natal. A distância de João Pessoa a Natal é de aproximadamente 180 quilômetros, pessoal. De João Pessoa para Natal, 180 quilômetros. Em metros, isso corresponde a uns 180 mil metros. Lembra das primeiras aulas, né? Que tá vendo como é importante? Aquelas primeiras aulas, quando eu falei, 1 quilômetro tem 1000 metros.
Então, essa é a distância de João Pessoa a Natal. Um automóvel viajando entre essas cidades não tem tamanho, não tem comprimento, não tem largura que sejam relevantes. Porque, veja, um automóvel, ele vai ter quanto de comprimento? Ah, vamos botar aí, 3 metros. Mesmo que ele tenha 3 metros de comprimento, se você comparar com a distância de João Pessoa até Natal, que é 180 mil, vocês entendem que essas dimensões do automóvel, elas podem ser desprezadas, podem ser desconsideradas? Então a gente não vai se preocupar com o tamanho do carro. É isso. Eu vou fazer vestibular na FAMEN. Aí ele vai dizer assim: um avião viaja de Brasília até Miami, nos Estados Unidos. Ah, professor, um avião é grande. Certo, gente, mas em relação a quê? Se você comparar a distância que tem de Brasília até Miami, tem 4 mil quilômetros. Então, as dimensões do avião podem ser desprezadas. É isso que a gente vai fazer agora. Esse ponto material, algumas vezes, vai aparecer no texto com esse nome aqui de partícula, e outras vezes vai aparecer com esse nome aqui, móvel, mas são sinônimos. Então, pode aparecer ponto material, pode aparecer partícula ou móvel. De todo jeito, você vai sempre lembrar. Partícula, objeto pequeno, as dimensões são desprezíveis. Partícula lembra ponto, lembra objetos pequenos. Beleza? Vejam que no exemplo eu coloquei aqui um automóvel viajando entre duas cidades. Agora, cuidado. Não quer dizer que todo automóvel é um ponto material. Depende de um contexto. Como assim, professor? Se eu tiver um automóvel manobrando dentro de uma garagem, será que nesse caso o automóvel pode ser considerado como um ponto material? Não, né? Porque embora o automóvel seja menor que a garagem, ele não é muito menor. Então, nesse caso, a gente não vai poder desprezar as dimensões. Lá na frente nós vamos discutir esses casos, como é que chama, como é que faz. Mas, por enquanto, vamos trabalhar com dimensões desprezíveis somente, tá? Então, vê que é bem fácil, né? Outro conceito na física que é interessante é o de referencial. É só você pensar assim, ó, bonito e feio. Bom, tem até aquele ditado que diz que o amor é cego, né? Porque bonito e feio são conceitos que dependem do observador, dependem do referencial. Por exemplo, a janela do 5º andar de um prédio é alta ou é baixa? A maioria das pessoas responde intuitivamente que ela é alta. Mas em relação à janela do 100º andar, será que a janela do 5º andar é alta? Ela é baixa. Ah, professor, mas para uma pessoa que está no chão, a janela do 5º andar é alta. É verdade, você está certa. Mas para uma pessoa que está no 100º, 20º, sei lá, andar, a janela do 5º andar é baixinha. O que é que eu quero dizer com isso? Assim como bonito, feio, alto, baixo, gordo, magro, são conceitos que dependem do referencial. Embora tenha uma definição bem bonita aí no slide, a gente pode simplificar dizendo o seguinte: referencial é o observador. Eu lembro certa vez estava passando uma novela na Globo, Laços de Família. Antiga, está até reprisando, minha mulher assiste sempre. Aí essa novela Laços de Família tinha um Reinaldo Gianecchini. Minha mãe assistindo a novela disse: meu filho, você parece tanto com ele. Por que minha mãe acha isso? Porque é mãe. Então depende de quê? Do observador. Para tentar trazer isso para a física, talvez vocês achem um pouco complicado, mas eu vou pedir que vocês me deem um voto de confiança e observem o que eu vou fazer. O referencial é um corpo em relação ao qual vamos decidir se um corpo está em repouso ou em movimento. Professor, complicou. Não, não complicou não. O mesmo objeto que para você está em repouso, para outra pessoa ele pode estar em movimento. Vai depender do observador, não é? A gente diz que depende do referencial. Então, tentem lembrar disso, ó, essa dica. Referencial nada mais é que o observador. Deixa eu mostrar para vocês aqui rapidinho. Quando é que um corpo está em movimento?
Ele está em movimento quando a posição desse objeto varia. Então, se eu tenho um objeto, um corpo, e a posição dele vai variando, vai mudando, a gente diz que ele está em movimento. Vocês não estão vendo essa canetinha preta na tela? Agora vocês estão vendo a posição da caneta mudando, né? Então, ela está mudando de posição. A gente diz que ela está em movimento. Para vocês. Para vocês agora, essa canetinha está em repouso, não está? Ela não está mudando de posição. É exatamente o que completa a lacuna. Ó. Quando é que um corpo está em repouso? Quando a posição não varia no decorrer do tempo. Quer aprender isso melhor? Eu pensei nessa estratégia. Aqui nós temos um menininho que eu vou chamar de A. Temos uma moça aqui que eu vou chamar de B de bola. E temos esse senhorzinho aqui, ó, que está sentado. Que eu vou aleatoriamente chamar esse senhorzinho aqui de X. Tá? Então vamos pensar. Para esse rapaz que está sentado no morro, vendo o ônibus se mover, olha o ônibus se movendo, ó, tá? Para esse rapazinho que está sentado aqui, do lado de fora do ônibus, como é que ele vai enxergar esse passageiro que eu chamei de X? Ele vai ver o passageiro se aproximando dele, não é? Ó, vai se aproximando. Então eu posso dizer que para A, em relação a A, o passageiro que eu chamei de X, que é esse aqui, está em repouso ou está em movimento? Está em movimento. Por quê, professor? Porque veja que em relação a A, posição dessa pessoa vai mudando. Ele está aqui, depois ele vem para cá, depois ele vem para cá, depois vem para cá. Então ele está mudando de lugar. Eu vou dizer, eu sou essa pessoa, que ele está em movimento. Agora vamos imaginar esta mesma pessoa, o mesmo passageiro X. Mas dessa vez, vamos levar em conta essa mocinha aqui, que eu chamei de B. Para B, vocês acham que o passageiro X também está em movimento? Quer dizer, essa moça, ela vê o passageiro X se movendo? Não. Porque ela está sentada ao lado dele, ou atrás dele, ou na frente dele. Ambos estão no ônibus. Então, imagina que você está indo para Recife, num ônibus interestadual, né? E tem uma pessoa do seu lado, ou à sua frente, ou na parte de trás do ônibus, enfim. E essa pessoa que está do seu lado, para você, ela está em repouso. Mas para um vendedor de laranja que está do lado de fora, vendo o ônibus passar, aquela pessoa está em movimento. Então, em relação a B, o passageiro X está em repouso. Aí eu pergunto a vocês, para definir se alguém está em repouso ou em movimento, vai depender do observador? Sim ou sim? Vai, não vai? Para definir se está em repouso ou em movimento, sempre vai depender do observador. E aí, voltando à tela, o que é o observador na física? Ou a tela que voltou? É o referencial. Então, é por isso que quando você estava lá no primeiro ano, o professor insistia tanto com essa história de referencial. Só faltou o professor dizer assim para você, olha, esquece esse papo complicado de referencial e pensa que é o observador. Então, repouso e movimento são conceitos relativos, isto é, conceitos que dependem, vamos completar? Dependem do referencial adotado. Vocês entendem até aí? Tá tranquilo? Então vamos lá, recapitulando. O que é um ponto material? É um corpo cujas dimensões podem ser desprezadas. Beleza. O que é referencial? É o observador, aquele que está analisando o evento. O conceito de repouso e de movimento são conceitos relativos, porque dependem do quê? Do referencial que eu adoto. Traduzindo, aquela pessoa que está em repouso em relação a B está em movimento em relação a A. Tudo vai depender do referencial. Joia? Agora, outro conceito bacana e simples é o conceito de trajetória na física. E na trajetória nada mais é do que, digamos assim, uma metáfora aí, uma figura de linguagem. São as pegadas que o objeto deixa ao longo do seu percurso.
Então é como se você estivesse andando na neve, digamos, e as pegadas que vai deixando na neve mostram a sua trajetória, os locais em que você esteve. Eu estava assistindo ontem à noite um documentário que o rapaz estava caçando lá era inclusive no Alasca, muita neve, e o alce deixava as pegadas na neve. E aí ele sabia que o alce passou por ali e tal. Na física é a mesma coisa. Isso vale para um alce caminhando na neve, vale para um avião, como esse que eu coloquei na figura, soltando a fumaça. Tudo isso é a trajetória. Ó, eu sei que o avião esteve aqui, que também esteve aqui e aqui. Então, a trajetória é uma linha que mostra todas as posições que o objeto ocupou. A palavrinha que completa a lacuna é essa aqui, ó. É o conjunto das sucessivas posições ocupadas pelo móvel. Então, a sequência de lugares aonde ele esteve. É isso. Falando um pouquinho da neve, imagina uma pessoa descendo um esqui, descendo uma montanha com o esqui. Então, eu estou descendo aquela montanha com o esqui e eu percebo, quando eu olho para trás, que ficou uma espécie de rastro na neve, né? Por onde o esqui passou. Pois bem, aquilo é a trajetória do esquiador. Não é simples? Principais, vou abrir uma tela nova aqui. Principais trajetórias. Vou botar uma tela preta agora, para a gente fazer um negócio diferente, mudar um pouquinho, para vocês não abusarem. Principais trajetórias que a gente tem. Opa, deu errado esse meu plano da tela preta. Deixa eu ver agora. Agora sim. Acho que agora vai. Olha só. Algumas trajetórias que são muito comuns. A campeã do vestibular. Trajetória retilínea. Essa é a que mais cai. Por isso que vocês ouvem tanto falar de MRU. Esse R se refere ao tipo de trajetória. MRU é movimento retilíneo. Ah, professor, então tem MCU? Tem. Esse C é de circular, se refere ao tipo de trajetória, que nesse caso é curvilínea. E assim nós temos vários tipos de trajetórias. Tem a parabólica, tem a elíptica, etc, etc. Tá? Mas não precisa decorar, precisa entender. Trajetória são as posições que o móvel ocupa. Beleza? Uma dicasinha ainda sobre trajetória é que, geralmente, no vestibular, a trajetória tem uma orientação. Ela tem uma setinha indicando para onde os valores crescem. Como na matemática tem o eixo X, né, para um lado, o eixo Y para o outro, mesma coisa. Para cá estão os valores crescentes. Então, digamos que aqui seja 0, vai ser 2, depois o 4, depois o 6, o 8 e assim sucessivamente. Professor, será que sempre é de 2 em 2? Não, poderia ser de 1 em 1, poderia ser de 10 em 10 e assim por diante. Então, vocês não precisam se preocupar com isso, tá? Beleza, gente? Acho que até aí tá tranquilo. Vamos agora para a única pegadinha desse assunto. Mas não se desespere. Antes de entrarmos nessa pegadinha, deixa eu dar uma notícia boa para vocês. Tem um macetezinho para quem não entender esse problema que eu vou mostrar agora. Você achar complicada essa questão do avião, sempre cai em vestibulares, eu tenho uma dica sensacional que vai resolver para sempre os seus problemas, tá? Deixa eu só ver aqui, tem uma mensagenzinha. Ah, Matheus chegando. Ah, beleza, Matheus. Seja bem-vindo. Obrigado, viu? Olha só, essa parte aqui, já estou antecipando. Muita gente não gosta, acha complicado. Mas confie em mim. Depois eu vou explicar isso de um jeito mais simples. Vou explicar o geral. Aqui nós temos nesse avião, trocar a cor da canetinha, voltar para o vermelho tradicional. E nesse avião nós temos um piloto, naturalmente. Tá? O piloto aqui, e aqui embaixo nós temos o observador, que acabou de ver o piloto soltando essa bomba. Acontece que quando o piloto larga a bomba, essa bomba ela vai ter uma trajetória diferente dependendo do observador. Vou explicar melhor. O que é que o piloto, que eu vou chamar de P, o que é que ele vai ver acontecer? Quando ele abre o buraquinho lá do avião e ele solta a bomba, ele vai ver a bomba descendo. Essa bomba não está indo para frente, né? Mas o piloto também está indo para frente no avião.
Então, para o piloto, a bomba está se afastando dele, mas numa reta, ó, numa reta. Quando a bomba chegar aqui embaixo, a bomba explodiu aqui no chão, né? Beleza. O piloto vai estar aqui, ó. Então, o que foi que aconteceu na visão do piloto, sob a ótica dele? Ele soltou a bomba aqui, a bomba desceu um pouquinho, depois desceu mais, depois desceu mais. Então, ele vê a bomba descendo, caindo numa reta só. E pronto. Para o piloto, em relação a ele, a trajetória da bomba foi retilínea. Retilínea. Tem acento, né? Toda proparoxítona é acentuada. E em relação ao observador, professor, não é a mesma coisa, não? Pessoal, essa é a pegadinha do vestibular. É a única coisa que pode cair dessa primeira parte do assunto. Para o observador, a trajetória não é reta. E eu vou tentar explicar isso para vocês, a razão, a justificativa. Qual é? Quando o avião solta a bomba, ela vai cair? Vai. Acontece que, além do movimento de queda, essa bomba ela tinha um movimento, uma velocidade para frente. Imagina, situação bem hipotética, tá? Que você está num carro a 100 km por hora, isso não vai acontecer, pelo amor de Deus, não faça isso, a pessoa morre. A pessoa está num carro a 100 km por hora e você abre a porta do carro e pula. Será que quando você pular do carro, você cai em pé bonitinho? Não, de jeito nenhum. Porque quando você sai do carro, você sai com a velocidade dele, os 100 km por hora. Então você cai rolando. Isso acontece muito com gente apressada quando vai descer do ônibus, que o ônibus está parando, o motorista não parou o ônibus completamente e a pessoa sai do ônibus. Aí ela sai batendo as pernas e cai lá na frente, porque ela tinha a mesma velocidade que o ônibus. Qual é o problema, resumindo? Para esse observador, a bomba estava aqui. Depois ela vem para cá. Vocês entendem que ela caiu daqui para cá? Caiu, ela desceu, mas ela também foi para frente. Então esse observador vê caindo e vê indo para frente. Aqui, ó, ela estava aqui, ó. Viu que ela desceu mais e explodiu? Mas ela também foi para frente. Então esse observador, que eu chamei de O, ele vê a bomba caindo e indo para frente. São dois movimentos acontecendo. Ou seja, para ele o movimento é uma parábola e não uma reta. Então a trajetória é parabólica. Professor, bem que o senhor disse que é difícil. Pronto, se você achou isso difícil e de fato não é muito legal, eu tenho uma dica para vocês. Não precisa mais se preocupar com isso, porque daqui para frente vocês vão fazer essa regrinha que eu vou mostrar agora. Só um instantinho. Vou abrir uma tela aqui para mostrar para vocês uma estratégia infalível de resposta imediata. Sempre vai ser desse jeito que eu vou explicar para vocês agora. Sempre. Caiu uma questão dessa no vestibular, você acabou de ganhar 10 pontos. Repare. Tem uma lâmpada aqui presa no teto do trem, ou do ônibus. Tem uma pessoa aqui dentro do trem e tem uma pessoa fora do trem. Beleza? Vamos chamar essa pessoa que está fora do trem de B de bola e quem está dentro do trem vou chamar de A de amor. Esse trem está se movendo para a direita. Pronto. E num determinado momento essa lâmpada se solta e a lâmpada vai cair. A lâmpada começa a cair. Quando essa lâmpada estiver caindo, aí ele vai perguntar qual a trajetória que o A vê e qual a trajetória que o B vê. Você sempre vai marcar isso aqui, ó. Preste bem atenção, o gabarito sempre é esse, sem exceção. Essa pessoa aqui, ela não está dentro do trem, é como o piloto. O piloto não está dentro do avião, não é óbvio isso? Para o piloto, vocês lembram que a trajetória era uma reta? Então, quem está dentro do avião, quem está dentro do trem, quem está dentro do ônibus, a resposta é sempre a mesma. Aquele que estiver se movendo, seja no avião, seja no ônibus, seja no trem, seja no carro, não importa onde é, ele vai mudando o meio de transporte, mas a resposta é sempre retilínea. Então, professor, eu não preciso nem ler a questão. Exatamente, você não precisa nem ler a questão. Ele perguntou como é a trajetória vista por quem está dentro do ônibus. A pessoa dentro do ônibus é retilínea. Agora, e para a pessoa que está fora? Vocês lembram lá no avião? Que a pessoa via a bomba caindo e indo para frente, não era complicado? Não é mais. Aqui vai fazer a mesma coisa da bomba. A lâmpada vai cair, mas ela vai para frente, ela vai cair, mas vai para frente.
essa dança vai resultar numa trajetória parabólica. Professor, eu tinha um monte de dificuldade nisso, eu ficava tentando ver, fazer 1000 malabarismos, esqueça. Gente, você só quer ser pediatra, ou dermato, ou cardio, não interessa, você só vai fazer medicina. Eu não vou ensinar vocês aqui, não vou preparar para uma pós-graduação de física, não. É para acertar as questões. O gabarito no dia do vestibular da FAMENE é, no sábado à tarde, o gabarito é, quem está dentro do avião, a trajetória é uma reta. Quem está fora do avião, a trajetória é uma parábola. A FAMENE só tem uma saída para lhe enganar. Qual é? Ela troca o avião e bota um trem. A resposta continua sendo, quem está dentro do trem, reta. Quem está fora do trem, parábola. Sempre a mesma coisa. Entenderam de verdade? Sempre vai fazer isso, viu? Não errem mais. Beleza. Tirou um print dessa tela? É o tempo de eu tomar uma aguinha. Tá indo bem rápido. Essa aula hoje vai ser curtinha, pelo jeito, hein? Vamos lá. E agora, uma das coisas mais legais desse capítulo, espaço. O espaço, ele também... Eu vou mudar novamente a cor da caneta aqui rapidinho, pronto. O espaço, ele também é chamado de posição. Vocês podem escolher. De todo jeito, a gente representa com a letra S, tá? O espaço ou a posição de um objeto é a coisa mais legal que tem na física. Sabe quando você vai para o São João de Campinas, por exemplo, e você encontra ao longo de todo o caminho na rodovia uma plaquinha escrita assim, quilômetro 30. Aí lá na frente tem outra plaquinha, quilômetro 70. Vocês sabem o que é que significa isso? Quando você está indo para Campinas, para Recife, para Natal, para qualquer lugar, no acostamento não tem essas placas? Pois bem, isso é a posição. Mas não precisa você viajar, tem que ir para Campinas para ver isso? Não, precisa não. Sabe onde tem o Forroc, o IESP, né? Ali próximo do Bom Preço, do Carrefour? Pois bem, quando você estiver ali naquele viaduto, quase na subida do viaduto tem uma plaquinha escrita assim, ó, quilômetro 17. Sabe o que é que significa? Que você está na posição 17. É o seu lugar, sua localização. Ô professor, e o que é que isso representa na prática? É muito simples. A distância que separa o carro da origem, a moto da origem da trajetória. E essas trajetórias têm a origem aonde? No caso dessa BR que passa ali, que passa, por exemplo, no Almedão, que passa no Unip, né? É a mesma BR que vai lá para Cabedelo. Ela começa justamente lá em Cabedelo. Lá, chegando em Cabedelo, tem uma placa assim, ó, quilômetro 0. Vocês sabem o que é que significa? Pois bem, é a origem da trajetória. Professor, se Cabedelo é o quilômetro 0, eu moro num condomínio bem pertinho da FCM, professor. E no meu condomínio tem uma plaquinha assim, ó, quilômetro 7. Pronto, você sabe o que é que significa? Que o seu condomínio está a 7 quilômetros de quem? Da origem da trajetória. Quando você estiver chegando lá na FAMENE, tem gente que vai pela BR, lá perto do Almedão tem uma plaquinha escrita assim, ó, quilômetro 24, lá perto do Almedão. Sabe o que é que significa? Que você está a 24 quilômetros da origem, que é em Cabedelo. E assim por diante. A física chama isso de posição, de espaço. Vamos colocar isso agora no papel para ficar organizado? Vamos lá. É a grandeza que determina a posição de um móvel, como eu falei, numa determinada trajetória, a partir de uma origem que eu vou escolher. A gente chama de origem dos espaços. A unidade que mais se usa é o metro, às vezes também se usa o quilômetro e às vezes se usa o centímetro. Mas na maioria das vezes é metro mesmo que a gente vai usar, beleza? Deixa eu mostrar uma coisinha para vocês rapidamente. Não vou cansar vocês. Ó. Isso aqui é o espaço, dado em metros, e eu vou mostrar para vocês aqui de forma bem didática. Vamos supor que a origem esteja aqui. Legal? Vocês viram a seta indicando o positivo lá para a direita? Ó? E eu vou colocar as marcações, deixe-me ver, de 10 em 10. Pronto. 20, 30, 40, está 10 em 10, né? Então, professor, para esse lado eu posso marcar? Claro que pode.
Só que se você está marcando de 10 em 10, então aqui vai ser menos 10, viram? Ficou negativo, né? Aqui vai ser menos 20 e assim sucessivamente. Vou fazer uma pergunta para vocês. Este carrinho, eu estou chamando de A, qual vai ser a posição dele? Veja que a gente vai chamar a posição de A de S de A, que é o espaço de A, né? Qual seria a posição de A? Gente, a posição nada mais é do que a distância que separa o A, eu vou até trocar porque isso aqui merece uma canetinha nova, nada mais é do que a distância que separa o A da origem. E isso é o espaço de A. Pronto. Então, professor, eu posso dizer que o A está a 30 metros da origem. Claro, o espaço de A é igual a 30 metros. Vou deixar esse desenho aqui para vocês copiarem ou printarem. Vou trocar a cor da caneta para a gente perguntar agora outro móvel. Vamos escolher agora um móvel B. Pronto, coloquei ele aqui. Deixei ele bem diferentão. Quero saber o espaço de B, pessoal. E aí, professor, como é que faz? O que é o espaço, gente? É a distância que separa o B da origem. Então, a origem está aqui, né? De B até a origem. Quanto é que vai ser o espaço de B? Menos 20. Professor, esse sinal menos não é nada demais. Para um lado é positivo, para o outro é negativo. Então, se você pegar a direita do zero e disser que tudo é positivo, a esquerda do zero, tudo vai ser negativo. Como lá na matemática, vocês lembram disso, né? Viram como é tranquilo? Para fechar esse primeiro, digamos assim, essa primeira parte, não é a aula toda ainda. Calma que tem questão da FAMEN aí, tem questão da FCM que a gente vai fazer em 10 minutos. Fica olhando. Variação de espaço. Na física, essa letra delta, ela sempre vai indicar variação, tá, gente? Então, por exemplo, vai ter variação do tempo, variação da velocidade, sempre vai vir esse delta aí, para quem não lembra. E essa variação do espaço é como todas as variações da física. Você vai fazer o espaço final, o espaço, deixa eu fazer assim, para ficar bem bonitinho, o espaço final menos o espaço inicial. O que acontece, turma? Geralmente, esse espaço final, ele é chamado de S somente, enquanto o espaço inicial é chamado de S0. Então, em muitos livros, vai aparecer assim para vocês, ó, S menos S0, que está se referindo aos espaços final e inicial. Se ΔS é S menos S0, o que é ΔT? T menos T0. É tranquilo, né? Só uma observação. Para você treinar, ver se aprendeu isso, eu montei uma questãozinha bem simples, mas eu queria a participação de todos vocês. Olhem atentamente para essa questão. Não é questão de vestibular, eu inventei, só para ver se a gente aprendeu isso. Vamos lá. Determine o espaço inicial do carrinho. Tem essa figura e eu quero saber o espaço inicial. Professor, mas não tem aqui nenhum lugar dizendo onde é o S0. Cadê, professor, S0 aqui? Não tem, né? Não precisa ter. O que é que nós vamos fazer? O espaço inicial, como o nome já diz, é o primeiro espaço. E o primeiro espaço está ligado ao primeiro tempo que tiver. Por exemplo, o tempo começou em quanto? O tempo começou em 0, depois foi para 1, depois foi para 2, depois foi para 3. Qual é o tempo no início, assim? O tempo inicial. Não é esse aqui, o 0? Pronto. Então, esse tempo aqui é o tempo inicial. É esse. Aí vai ter 1, depois vai ter 2, depois vai ter 3. Não acabou aqui no 3? Pronto. Podia acabar no 4, no 5, no 1000. Não interessa. Uma hora ele vai acabar. Esse aqui vai ser o tempo final. Então, sempre vai ser o tempo inicial, como o nome diz, é o início, e o tempo final é o fim. Beleza. E o espaço inicial? Pronto. Se esse é o tempo inicial, então, junto com ele está o espaço inicial. Se esse é o tempo final, junto com ele está o espaço final. Eles estão atrelados. Beleza? Gabarito dessa questão. Letra A. Qual é o espaço inicial do carrinho? O espaço inicial do carrinho é menos 2 metros. Significa que ele está a 2 metros da
origem, ó, a origem aqui, ó. O espaço do carrinho no tempo 1. Ele já disse aqui onde ele quer. O espaço do carrinho no tempo 1. No tempo 1, o carrinho está justamente na origem. Então, o espaço dele é 0. Professor, não entendi. O tempo 1 não é aqui, ó? Ele está aqui. Que posição é essa onde ele está? Não é o 0? Então, a gente diz que no tempo 1 ele está na origem dos espaços. Na origem da trajetória. E, finalmente, a letra C. Aí, cuidado, ele quer a variação de espaço. Variação sempre subentende. Um menos o outro, né? Professor, eu entrei na academia porque eu queria perder 2 quilos. Queria perder? Pronto. Se você tinha 58 quilos e entrou para perder 2, quanto é a variação? 56. A variação é 2, né? E o final, né? 56. Pronto, você teve uma variação de 2. Entende qual é a ideia? Vamos lá. Variação entre o tempo inicial, que é 0, e o tempo final, que é 3. Variação é o espaço final menos o espaço inicial, que vai ser o final 6, olha o final aqui, ó, 6, menos o inicial. Quanto é o inicial? Cuidado, hein? Menos 2. Poxa, professor, ficou 2 menos? É, porque tem um menos da fórmula, né? Espaço final menos inicial, e aqui é negativo. Então, vai ficar 6 menos com menos dá mais, ΔS são 8 metros. Espero que não tenha ido muito rápido. E fiquem à vontade para tirar dúvidas. Posso seguir, pessoal? Terminou 80% da aula. Os 20% que faltam é justamente o filé. É a questão que cai na prova. Como é que calcula a velocidade, professor? Pronto, é a próxima tela. Olha lá aí, ó. Doutores e doutoras, é assim que vocês vão calcular. Vou dizer, porque nem todo mundo estava bem no comecinho da aula. FAMENE, FCN, Unip, FIP, Santa Maria, vai cair uma questão, no mínimo, por exemplo, pegou 10 questões. Professor, mas na FAMENE são 10. Sim, eu sei. Uma não tem jeito. É uma questão desse assunto. FCM, professor, mas tem 10. Uma questão é desse assunto, sempre. Como é que calcula essa bendita velocidade média? Deixa eu explicar isso aqui para vocês, de uma forma diferente. Vocês estão fazendo residência em Recife. Você já se formou, eu já estou lá na frente. Vai chegar, isso vai chegar, acredite. Você está fazendo residência em Recife. E você, normalmente, sai de João Pessoa cedinho, de 8 horas da manhã, na segunda-feira, para ir a Recife, chegar lá em Recife às 10 horas. A distância é de 120 quilômetros e você vai lá fazer sua residência em fono, em otorrino, sei lá, em ortopedista. Se for para ortopedista, eu vou ser seu paciente, hein? Inclusive, depois me lembrem no fim da aula de falar sobre a semana que vem, porque eu vou fazer uma cirurgia semana que vem, rezem por mim. Aí a gente talvez precise remarcar a aula, vou ver aí, dependendo do dia certinho, que vai ser minha cirurgia, tá? Depois no fim da aula vocês me lembram. Então você sempre sai de João Pessoa de 8 da manhã e chegava lá em Recife às 10. Aí, num belo dia, você está saindo de casa, o pessoal do hospital liga para você e diz assim: doutor, doutora, teve um tiroteio aqui em Recife, só tem o senhor para fazer a operação e a moça está com a bala alojada no pulmão. Olha que negócio trágico. E se o senhor não operar, ela vai morrer. Então, você está vendo que é uma emergência. Ao invés de sair de João Pessoa de 8 para chegar de 10 da manhã lá em Recife, nesse dia você saiu de João Pessoa de 8, mas chegou lá de, eita, vou exagerar, 8h30. Eu sou voando, né? É só para inventar. Olha o que eu queria mostrar para vocês. A distância não mudou, né? É a mesma. O que é que mudou? O tempo. Quanto menos tempo você gasta numa viagem, aqui eu gastei só meia hora, quanto menos tempo se gasta numa viagem, maior é a sua velocidade. Vocês entendem isso?
Quanto menos tempo eu preciso para fazer a viagem, maior é a minha velocidade. Esse princípio extremamente interessante, ele vai aparecer para vocês aqui nessa fórmula. Reparem. Vocês estão vendo essa fórmula? Agora responde aqui para mim rapidinho. Quando vocês olham aí, ó, o pessoal que estava estudando ano passado tem isso mais fresco na memória mesmo. Velocidade e tempo são grandezas diretamente ou inversamente proporcionais? Inversamente, né? Velocidade é ΔS sobre ΔT. Então, se eu vou para Recife gastando menos tempo, é porque eu vou ter uma maior, o quê? Velocidade. Quando isso acontece, nós dizemos que as grandezas são inversamente proporcionais. O que eu queria mostrar com essa historinha? Que as pessoas decoram as fórmulas porque ninguém chegou para elas e disse assim, olha, não precisava decorar, você podia entender que só existe velocidade se alguém mudar de lugar. Questão do Unip. Você acredita que o Unip perguntou isso? Essa caneta que está aqui na minha mão, esse lápis que está na minha mão, para vocês, ele está em repouso agora, nesse momento. Vocês não estão vendo essa caneta em repouso na tela? Ela está mudando de posição, pessoal? Não, ela está na mesma posição, no mesmo lugar. Qual é a velocidade dessa caneta para vocês? É zero. O que é que eu quero mostrar com isso? Se não tem mudança de posição, não tem velocidade. Você acredita que o Unip, que o pessoal diz que é a prova difícil, né? Ou uma das mais difíceis. O Unip perguntou isso. Qual é a velocidade de um objeto que não mudou de posição? Ora, se ele não mudou de posição, a velocidade é zero. Desculpa, pessoal, o interfone tocou, porque tinha uma coisa para receber aqui em casa, enfim. Vamos lá, desculpem. Mas então, voltando à historinha. Ao invés de decorar tudo, vocês procurem entender por que o tempo está aqui embaixo. O tempo está embaixo porque quanto menor é o tempo, maior é a minha velocidade. Então diz assim, ó, velocidade é a rapidez com que o móvel varia a sua posição. Olha a variação de posição aqui, ó, ΔS, tá vendo? Isso é variação de posição. Então, dependendo da forma como ele muda de posição, ele vai ter uma velocidade maior ou menor. Deixa eu tentar agora simplificar a nossa vida com um exemplo, antes que vocês perguntem qualquer coisa. Vamos lá. Uma pessoa percorre 180 metros em, sei lá, 18 segundos, só para fazer uma conta inteira. Isso aqui é a mudança de posição, 180 metros. Isso aqui é o tempo, 18 segundos. A velocidade, 18 metros por segundo. Como é que vocês vão interpretar isso? Em um segundo, a pessoa percorreu quantos metros? 18. É assim que faz a leitura para que você não precise sequer usar fórmula. Então, muitas vezes as fórmulas são desnecessárias. Eu estou vendo que em um segundo essa pessoa vai percorrer quantos metros? 18 metros. Pessoal, vou tentar melhorar essa aula aqui para vocês agora com exemplos, tá? Mas antes da gente ir para o exemplo, só uma observação sobre a unidade que eu lembrei. Vai que alguém não estava aqui semana passada, o metro por segundo, que é a unidade que a gente vai utilizar, ela pertence ao SI. Terça-feira, hein? O que era SI terça-feira? Sistema Internacional, né? Uma unidade que é muito usada é o quilômetro por hora. A gente diz que é uma unidade usual. E essa unidade, centímetros por segundo, ela é muito pouco usada. Eu mencionei na aula de terça, ela pertence a um sistema chamado CGS. Esse C é de centímetro, G é de grama e o S é de segundo. Mas é muito pouco usado. Porém, eu sei que aqui nessa turma tem alunos que estão loucos para passar na FCM. Tem gente que prefere FAMEN, tem gente que prefere FCM, né? Se seu foco é FCM, vá se preparando, porque cai isso aqui, ó. Na FCM, eles gostam de colocar questões com hemácias, por exemplo, percorrendo uma artéria. E a velocidade da hemácia é dada em centímetros por segundo. Então, quando ele disser
20 centímetros por segundo, o que é que eu quero que vocês leiam? Que em 1 segundo, essa hemácia percorreu 20 centímetros. Entenderam aí qual é a jogada? Vamos para frente, né, pessoal? Olha outra coisa legal que eu queria mostrar para vocês. Tá rapidinho acabando, prometo. Muitas vezes, os problemas nos dão questões em quilômetros por hora. Por que quilômetros por hora? É a unidade com a qual todos nós estamos habituados. Eu também. Todo mundo aqui já se deparou com a lombada eletrônica várias vezes na vida. Aí tem lá, ó, o limite, 50. 50 o quê? Quilômetros por hora. Na rodovia, 100 quilômetros por hora e assim por diante. Mas no sistema internacional, a unidade é o quê? Metros por segundo. Então, em algumas situações, eu serei obrigado a fazer essa transformação aqui. Como é que transforma, professor? Como é que eu converto de quilômetros por hora para metros por segundo? É simples. Eu vou dividir o valor por 3,6. Ô, professor, tem como dar um exemplo disso? Tem. Vou dar um exemplo para vocês muito interessante sobre a violência no trânsito, que envolve esse tipo de conversão. Uma outra conversão que você vai ter que fazer é o oposto dela, né? Porque, veja, de quilômetros por hora para metros por segundo, divide. E se for de metros por segundo para quilômetros por hora? Qual é o contrário de dividir? Multiplicar. Pronto. Então, agora eu multiplico por 3,6. Beleza, pessoal? Aqui só uma dica que eu vou deixar como uma observação, porque não tem nos livros, e eu queria que vocês copiassem, porque geralmente o livro só fala disso, né? Metros por segundo, quilômetros por hora. Mas por quê? Porque os livros não trabalham como o Medway, que é um negócio assim, direcionado, um negócio perfeito, centrado mesmo para aquilo. No Medway a gente sabe que 1 metro por segundo tem 100 centímetros por segundo. Tomem nota disso, viu? Os livros não trazem essa informação aqui, ó, dessa observação. E a gente precisa usar, porque na FCM cai muito centímetros por segundo, tá? Então, se precisar, 1 metro tem 100 centímetros por segundo. Eu sempre lembrava assim, ó, 1 metro tem quantos centímetros? 100. Então, 1 metro por segundo, 100 centímetros por segundo. Beleza? Antes de pular, deixa eu mostrar para vocês rapidamente aqui um exemplo real. 90 quilômetros por hora. Como é que eu transformo isso aqui para metros por segundo? Então, vamos lá. Eu estou em quilômetro por hora. Quero passar isso aqui para metros por segundo. A regrinha prática diz que eu devo dividir por 3,6. 90 dividido por 3,6. Quanto é que dá essa conta? Professor, não sei dividir. Tira essa vírgula. Puxou uma casa, ficou 36. Você acrescenta um zero. Ah, professor, que massa, o senhor vai ensinar a dividir? Claro. 90. Professor, não pode ser 9, não? Pode não, ó, porque 9 é menor que 36. Então, pega o 90. Lembra que na prova não tem calculadora. 2 vezes 36 dá 72. Então, bota 72 aqui. Ó, pá. 90 menos 72 dá 18. Ah, e agora? 18 é menor que 36. Então, bota uma vírgula, né? Não, tem um zero aqui ainda para descer. Ó. Agora sim. Se você fizer 36 vezes 5, olha que surpresa. Vai dar 180. Então, bota um 5 aqui. Vai dar 180, subtrai, o resto é nada. Resumindo, 90 km por hora correspondem a 25 metros por segundo. Lembra que eu falei da questão do trânsito, dos acidentes, da violência no trânsito? É isso. As pessoas não têm a noção do que é um carro a 90 km por hora. Imagina um carro, por exemplo, numa BR, que é muito comum, a 108 km por hora. Para vocês terem uma ideia, 108 km por hora são 30 metros por segundo. Em 1 segundo, o cara vai percorrer 30 metros. Para você atender uma ligação de celular ou trocar uma música, tem uma pesquisa interessante que diz que o motorista leva, em média, no processo todo de desconcentra, concentra e tal, ele perde no atendimento do celular 4 segundos.
Procurar o celular na bolsa, achar, encontrar, ver quem está ligando, aquilo leva 4 segundos. Se a velocidade for de 90 km por hora, 4 segundos é muita coisa. Porque em 1 segundo são quantos metros? 25, não foi assim que eu ensinei? Então, em 4 segundos, vai ser 4 vezes 25, 100 metros. O motorista vai percorrer um campo de futebol profissional todinho. Um campo de futebol inteiro sem ver nada. Imagina porque tem tanto acidente. Porque tem que começar a ensinar física no jardim de infância. Os caras entenderem o que é velocidade. É um negócio muito perigoso. Vamos em frente? Agora, prometi que estava acabando, né? Vou deixar isso aqui para o finalzinho. Deixa eu mostrar para vocês a questão do semestre passado. Olha que questão linda. Um automóvel aproxima-se de uma cidade situada a 100 km do local de sua partida. Então, eu parti de João Pessoa, estou indo para uma cidade que está a 100 km, Campina. Deslocando-se a 120 km por hora. Qual a distância entre o móvel e a cidade após 48 minutos? É bom você tratar de aprender a fazer aquilo que eu ensinei semana passada. 1 hora tem quantos minutos? 60 minutos. Quantas horas, vou chamar de X, tem, a FCM deu 48, né? 48 minutos. Por que o senhor está fazendo isso? Mostro já. Multiplica cruzando, 60 vezes X é igual a 48 vezes 1. Então, 60x é 48. Deixa eu passar para cá. Quem vai ser o X? O X vai ser 48 sobre 60, né? 48 sobre 60. Vocês me dão licença aqui de eu simplificar isso, gente? Isso vai dar 0,8 horas. Pronto. Terminou? Não. Vocês vão entender agora por que eu fiz isso. Veja só. É muito comum nos vestibulares que ele misture as unidades. Então, veja que ele fala que eu saí de uma cidade e estou indo para outra que está a 100 km. A velocidade do meu carro é 120 km por hora. Aí ele dá o tempo em quê? Minutos. Para confundir. Primeira coisa que você deve fazer nesses casos, não deixe em minutos, nunca. Transforme para hora ou para segundos, depende da questão. Como eu vi aqui que estava em quilômetros por hora, eu transformei para hora. Se tivesse em metros por segundo, eu transformaria os minutos para segundos, usando essa mesma regra de 3. Vamos para frente agora a resolução? A pergunta dele não é quanto o móvel percorreu, é qual a distância entre o móvel e a cidade. Eu estou indo para uma cidade, tá? Então é mais ou menos assim, ó. Esse aqui vai ser o meu ponto inicial e eu estou indo para uma cidade que vai ser aqui o meu ponto final. A distância de uma cidade para a outra é de 100 quilômetros. Essa distância aqui, ó. 100 km. Beleza. E o carro está se movendo com uma velocidade de 120 km por hora. E ele se move durante 48 minutos. Que eu não escrevo 48 minutos, eu escrevo 0,8 horas. Como eu aprendi que velocidade média é ΔS sobre ΔT, eu vou fazer o seguinte. Qual é a velocidade do meu carro? A velocidade é 120. Que distância esse carro vai percorrer em 48 minutos, que são 0,8 horas? Professor, mas eu pensei que a distância era 100 quilômetros, professor. Não, sabe o que foi que aconteceu? 100 quilômetros é a distância de uma cidade para outra. Mas nesses 48 minutos, eu ainda não cheguei lá. Tanto que ele pergunta assim, ó, qual a distância entre o móvel e a cidade após esses 48 minutos? Então, o móvel não chegou ainda. Ele não está lá. Vamos descobrir que distância é? Passa esse 0,8 para cima, ó. 120 vezes 0,8. Opa, isso aqui é igual à distância. Sabe quanto é que dá 120 vezes 0,8? Eu acho que dá 96. Depois vocês fazem na calculadora e me falam. Essa distância vai ser 96 quilômetros. Sabe o que isso significa, turma? Será que a resposta é 96? Vamos ver se tem lá? Eita, aí, professor, o senhor errou. Não, gente, não errei não.
Isso significa que esse carrinho percorreu até agora quantos quilômetros? 96. Mas qual era a distância de uma cidade para outra? 100. Então ele não chegou ainda, né? Está faltando um pouquinho. Aí eu pergunto para vocês, se eu tenho que viajar 100 e eu já viajei 96, quantos quilômetros faltam? Faltam apenas 4 quilômetros para chegar, não é? 100 e eu já percorri 96. Faltam 4 quilômetros. Era a resposta da letra D, de dado. Beleza, gente? Muito ruim em física? Estão com trauma de física ainda? Espero que a física esteja um pouquinho melhor para vocês, tá? As coisas estejam menos difíceis, digamos assim. Vamos fazer mais uma? Nada melhor do que fazer a nossa dupla do coração. A gente fez FCM, agora a gente tem que fechar com o FAMEN, né? 2018. Sempre cai, né, professor? Sempre, meu anjo, sempre cai. Não tem como escapar desse assunto. Novo projeto de aeronave militar da Boeing poderia viajar do Brasil até o Japão em 3 horas. Rapaz, o negócio é ninja, viu? Segundo a empresa, ela seria capaz, essa aeronave, né, de viajar a uma velocidade equivalente, ó, nossa, 5 vezes a velocidade do som. Meu amigo, pau, viu? 5 vezes mais rápido que o som, mais ligeiro do que coceira de coelho. Sabendo que a velocidade do som é 340 metros por segundo, para você ter uma ideia, em 1 segundo, o som percorre quantos metros? 340. Esse avião, ele é 5 vezes mais rápido. Aí ele pergunta, qual seria a distância aproximada percorrida pela aeronave em uma viagem dessas? Então ele está dizendo que a aeronave vai sair do Brasil e vai chegar no Japão em 3 horas. Aqui eu não sei desenhar um avião, tá? Finge que isso aqui é o avião. Tá. Minha nossa, eu fiz um teco-teco aqui, eu acho, sei lá. Pronto, tem até uma hélicezinha. Pronto, finge que essa é a aeronave que é mais rápida que o som. A velocidade dessa aeronave é 340 metros por segundo, é, professor? Não. Isso é a velocidade do som. A nave é 5 vezes isso. E ela vai viajar do Brasil até o Japão. 3 horas. Ó. Aí ele quer saber qual é a distância que percorre. Vocês entenderam? O que é que eu vou fazer? Olha o detalhe da resposta. Quilômetros, né? Viu que a pegadinha, ó? Ó aqui, ó. Metros por segundo. Eita, professor. Esse pessoal que elabora a prova não tem mãe, não, né? Tem não, meu bem. O pessoal que elabora a prova não tem mãe. Tudo filho de chocadeira. Repare. Você vai fazer assim agora. Velocidade do som. 340 metros por segundo, ele deu. Que é do som. Tá horrível esse M. Velocidade da aeronave, ou tá avião mesmo. 5 vezes a velocidade do som, que é 340. Sabe quanto é que vai ser essa velocidade do avião? Deixa eu fazer a conta aqui. Não sei se eu vou conseguir fazer isso de cabeça, não. 5 vezes 4, 20, vai 2, 5 vezes 3, 15, com 2, 17. Eu acho que isso aqui vai dar 1.700, gente. Estou fazendo meio de bolo, tá? Perdoem. Isso aqui vai estar com cara que vai dar 1.700 metros por segundo, ó. Beleza, professor. Aí o que é que eu faço agora? A maioria das pessoas, quando vai calcular a distância, pega a fórmula, né? Velocidade média, delta E sobre delta T. Viu que ela é bacana, né? Só isso, ó. Aí substitui. Quanto é a velocidade? Aí bota 1.700. Quanto é a distância? Vamos descobrir essa bexiga. E o tempo? 3 horas. Aí o pessoal faz assim. Ah, pronto, se eu fizer essa conta aqui, passo 3 para cima, aí vai ficar 3 vezes isso, vai dar 5.400. Aí a pessoa corre lá e vê se tem resposta. Aí, ó a decepção. Cadê que não tem 5.400? Eita, professor. Mas, professor, eu vi que ele está dizendo aqui, ó, professor, que é aproximada. O meu deu 5.400, não é aproximadamente 10 mil, não, professor? Meu amigo, que aproximação da molesta é essa? Você tem que falar com o gerente do meu banco para aproximar o saldo assim, de 5 para 10 mil. Não, meu anjo, essa aproximação aí não existe, não. Aí fosse assim, ah, olha, deu 5.400, aqui tem 5.450, vá lá, né, para a pessoa tapear, mas está muito longe.
Qual foi o erro? Isso aqui está em metros por segundo. E isso aqui são 3 horas, gente. Cuidado com essa pegadinha. Não pode fazer metros por segundo com hora. Apague isso aqui. Eu vou transformar para quilômetros por hora. Como é que faz, hein, professor? Multiplica por 3,6. Então, a velocidade do avião, rapaz, isso aqui por 3,6 vai dar 6.000 e alguma coisa. Agora, deixa eu ver 6.000 quanto exatamente, tá? 1.700, só para a gente não perder tempo. Vai dar 6.120. Pronto. 6.120 o quê, turma? Responderam certinho em casa, né? Quilômetros por hora. Essa é a velocidade do avião. Aí eu boto aqui agora, ó. Agora sim, 6.120. Por quê? Porque isso aqui, a velocidade, ó, é quilômetros por hora. E a distância? Não sei, né? E o tempo? 3 horas. Aí viu que agora aqui é hora e aqui é quilômetro por hora? Não precisa ficar colocando as unidades, não. Eu estou só mostrando para você, viu? Você pode deixar assim, ó. E agora, vamos apagar isso aqui que estava errado, né? Vamos fazer a conta, ó. Pega esse 3 e passa para cima. Vai multiplicar pelo 3. Isso aqui é igual à distância. Pronto. Deixa eu ver quanto é que dá se eu faço de cabeça aqui. 3 vezes 2, 6. 6 vezes 3, 18. Eu acho que isso aqui vai dar 18.360. Estou fazendo meio de bolo. Pronto. 18.360 quilômetros. Essa é a distância que essa aeronave vai percorrer. Depois vocês fazem na calculadora que eu estou fazendo assim, ao Deus dará, tá? Eu não me preocupo muito com os cálculos, não. Se vocês quiserem que eu ensine a multiplicar, dividir, que não lembra, não fique com vergonha, não. Me chame no privado que eu ensino. Pronto. Só marcar, né? Vamos ver a resposta? Pronto. Agora, ó, 26.000, 18, 10, 15, 21. Aproximadamente quanto? Não deu 18.300 e tanto? Pronto. Aproximadamente 18.000. Aí você está aproximando. Agora, aproximar de 5.000 para 10.000, não, né? De 18.000 para 18.300. Uma aproximaçãozinha meio vagabunda, mas vá lá. Ainda escapa, tá? Beleza, gente? Então, foi muito difícil? Acho que não, né? Vocês entenderam como é que funciona o esquema? Professor, mas eu vejo que o senhor faz muito FAMEN na FCM. Eu faço UNIP também. Vou fazer FIP agora. Mas deixa eu tirar essa mística que o vestibular do UNIP é um vestibular impossível. Veja essa questão do UNIP. Leiam aí enquanto eu tomo água. O que é que vocês me dizem dessa questão? Aqui eu tenho o espaço, que é o quê? A posição. Ele começou em que posição? Na posição 10, tá vendo? Aí a posição diminuiu, veio até quanto? 5. Aí continuou aqui em 5, subiu de novo para 10, depois diminuiu. A pergunta, quando a pessoa olha isso aqui, o aluno, né? Ele vê isso e diz assim, me lasquei. Não tem perigo de eu conseguir fazer um troço desse. Parece bem complicado, não parece? Deixa eu mostrar para vocês agora que física engana, mas engana para o bem. Com base na análise do gráfico que representa a posição em função do tempo, porque aqui está o tempo e aqui está a posição, é correto afirmar o quê? Letra A. A partícula permaneceu em repouso no trecho B. Qual é o trecho B, professor? Oxente, tá vendo não? Vou dar um zoom para você. Olha o trecho B aí. Ele está dizendo que a partícula permaneceu em repouso no trecho B. O que é que vocês me dizem disso? Vamos pensar um pouquinho? Esse é o trecho B. Quanto é a posição no início do trecho B? Trecho B, né? Vou botar aqui. A posição inicial é 5. 5 metros. Quando começou. Aí o tempo era 2 segundos. Tempo inicial aqui dessa posição, do trecho B, eu estou fazendo, para o trecho B. 2 segundos. Ainda no trecho B, ele vai para que posição? Poxa, por 5 ainda, professor. Certo. Agora é 5, né? Já era, continuou. 5. E o tempo agora é quanto? 4. Beleza. Passaram-se 2 segundos e a posição que era 5 continua em 5. Vocês querem ver isso? Vou marcar 2 segundos. Pronto, 2 segundos. Me diga aí, você mudou de lugar nesses 2 segundos?
Você não está sentado na cadeira ou deitado na cama, ou se balançando numa rede? Beleza. Nesses 2 segundos, não saiu do canto, porque você estava em que posição aqui? Estava na posição 5. É como se fosse assim a trajetória. Ó. Aqui fosse o 0, aqui fosse, sei lá, o 5, e aqui fosse o 10. Ele está aqui nessa posição 5. No 2 segundos. 3 segundos é aqui, ó. Está na posição 5. Está no mesmo lugar. 4 segundos está na posição 5. Está no mesmo lugar. Me diga aí, a posição variou? Variação de posição, final menos inicial. Bote aqui, 5 do final menos 5 do inicial. Quanto é que vai dar 5 menos 5? Vai dar 0. Não saiu do lugar, gente. Eu estou no 5. Passa 1 segundo, eu estou no 5. Passa outro segundo, eu estou no 5. Agora, bota isso na sua vida. 7 horas da manhã, eu estou deitado na cama. 7 horas e 1 minuto, eu estou deitado na cama. 7 e 2, eu estou na cama. Eu estou me movendo. Eu estou parado, né? Não? Estou só na cama ali, naquela mesma posição. Qual é a velocidade nesse caso? 0. A pergunta é, a partícula permaneceu em repouso no trecho B? O gabarito? Sim. Pois não há mudança de posição. A resposta da questão do NIP é a letra A. Só isso. A mudança de posição não houve. Professor, aí bota, marca só isso e vai para casa. É, só isso. E você passou. Não é bom? Física é ótimo. Ó. Só por desencargo de consciência eu vou ler só a letra B, para não cansar vocês. No trecho C, o deslocamento da partícula foi 10 metros. Vocês acham que nesse trecho o deslocamento foi 10? Aí tem aluno que marcou verdadeiro, porque viu ele aqui no 10. Não, gente. Preste atenção. Se eu estou no trecho C, ele começa onde? No 5. Se eu estou no 5 e eu vou até o 10, quanto é a variação? É 10 menos 5. Final menos inicial. Isso aqui vai dar 5. Ele está dizendo que foi 10. É falso. E assim por diante, vocês vão ficar a tarefa de casa, analisar as outras letras, já sabendo que é falso. Beleza? Viram que não tem mistério na prova do UNIP? Agora, eu quero mostrar um negócio importante para vocês. Eu sei que já estão cansados, né? Essa questão cai direto no vestibular. E aí eu não sei se eu posso ditar para vocês. Mas como a aula está sendo gravada, eu vou ficar mais tranquilo. Preste atenção. Questões de velocidade média com vários trechos, 2 ou 3 trechos, tem 2 maneiras de fazer. Um é fazer o passo a passo, eu vou mostrar, e a outra é usar uma regrinha prática que pode ser usada quando as distâncias forem iguais. Eu vou traduzir isso agora. Um jato da Força Aérea Brasileira, ao realizar um teste, se desloca entre 2 pontos. Na primeira metade do trajeto, uma velocidade média de 200. E na outra metade, uma velocidade de 800. Considerando o trajeto completo, qual a velocidade média do avião? Aonde é que está o erro da maioria dos alunos? Eles fazem assim. Bom, professor, pelo que eu estou vendo, o avião percorreu metade do trecho com 200 km por hora. Veio até aqui. A partir desse ponto, o avião percorreu a outra metade com 800. A pergunta da FCM é, qual a velocidade média desse avião? Aí o pessoal faz o quê? Velocidade média. É só somar, professor, e dividir por 2. 200 mais 800 dá 1.000, Alexandre. E 1.000 dividido por 2, professor, dá 500. Nunca que eu preciso fazer um curso de física, tá vendo? É muito caro o seu curso. Que mentira. Primeiro que não é caro. Segundo que você errou. Tá vendo? Caro foi não ter feito, ó. Que vai pagar a inscrição de novo. Se tivesse estudado com o Alexandre, já ia passar de primeira. Repare. 500 km por hora deu, não foi? Agora, olha só, meu anjo. Olha a resposta da letra A. Quando eu digo para vocês que o pessoal elabora a prova não tem mãe, vocês ficam sem acreditar. Olha a resposta. E não é isso não, professor. O gabarito não é letra A, não. Eu já estava marcando A de aprovado. Não. Nesse caso foi A de abestalhado. O que foi que aconteceu aqui? Tem um problema, pessoal.
velocidade média, não é para você somar e dividir por 2, não. É outra coisa. Eu não vou entrar no detalhe técnico, mas existem várias médias na matemática. Esse negócio de somar e dividir por 2 é a média mais conhecida, que chama média aritmética. Existe média ponderada, média harmônica. Essa velocidade média da física se refere a outra coisa. Tem nada a ver com somar e dividir por 2. Hoje, professor, não pode fazer isso, não? Pode não. Pode olhar, você não confiar em mim? Olha aí o gabarito lá na internet, 2017.1. Vê se deu letra A. E como é que faz, professor? Atenção, atenção para essa regrinha prática. O melhor jeito de resolver essas questões é fazer 2 vezes V1 vezes V2 dividido por V1 mais V2. Vou explicar. O que é V1, professor? V1 é a velocidade do carro, do trem, do avião, sei lá, no primeiro trecho, na primeira metade. O que é V2, professor? É a velocidade do carro, da moto, do avião na segunda metade. Observe que, assim como a FCM falou, eu estou ressaltando que o percurso é dividido em 2 partes iguais. Essa distância é igual a essa. É metade e metade. Então, cuidado. Só dá certo quando é metade, metade. Professor, e quando não for? Próxima questão, que é a última, é a próxima. Eu vou mostrar para vocês. Então, essa questão da FCM, por exemplo, o caça, ele teve no primeiro trecho uma velocidade de 200, então seria V1. No segundo trecho, ele teve uma velocidade de 800, seria o V2. Agora, era só substituir na fórmula. Como é que vai ficar? 2 vezes V1 vezes V2 dividido por V1 mais V2. Beleza? Ah, essa conta vai ficar com muito zero. Mas, ó, um macetezinho. Você multiplica só os números, ó. 2 vezes 2 dá quanto? 4. Quanto é 4 vezes 8? 32, né? Aí conta quantos zeros tem, ó. 1, 2, 3, 4. Aí bota os 4 zeros aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Só isso. Faz de novo, professor. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 8, 32. Quantos zeros tem? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Professor, pode fazer assim, é? Pode, claro. Quanto é 200 mais... Opa! Quanto é 200 mais 800? Não, minha gente, não, não. Volte, caneta. 200 mais 800 é 1.000. Agora, ó, quer um bônus ou um presente para vocês, ó. Corta esse zero com esse, corta esse zero com esse, corta esse zero com esse, ó. Quanto é que vai ser a velocidade média? 320 dividido por 1, que dá 320 km por hora. Vê que bacana? Quanto é que tinha dado do jeito errado, hein? Quem é que lembra aquele jeito errado que a gente fez? Tinha dado quanto? 500, não era? Viu que não dava certo esse negócio de 500? A resposta é 320. Tem essa resposta, professor? Olha que maldade, logo embaixo. Você marcou a resposta era B. Cuidado, eu não sei vocês, mas desde a minha época de vestibulando, nem quando eu era concurseiro, eu já tinha essa... Já era ligado nisso, eu era cismado com a letra A. Desde os meus vestibulares, eu sou cismado com essa letra A. Cuidado. Então, viram como é a regrinha prática? 2V1, V2 dividido por V1 mais V2. Professor, a dúvida que todo mundo tem é, e se as distâncias não forem iguais, né? Como é que faz? Vou mostrar para vocês, sim. Mas antes disso, deixa eu só mostrar uma curiosidade que vai ser útil na aula da semana que vem. Vocês estão vendo esse ônibus? Ele está indo de São Paulo para o Rio. Ó, ele está indo assim, ó, de São Paulo para o Rio. Vocês entendem que a trajetória está começando em São Paulo, né? E está indo para o Rio, ó. Ela está crescendo para a direita. Essa é a trajetória. E o ônibus, ele está se movendo também para a direita. Vocês concordam? Então, quando isso acontece, quando o ônibus se move a favor da trajetória, nós dizemos que o movimento é um movimento o quê? Progressivo. Beleza? Tem um jeito mais fácil, professor? Tem. Progressivo é quando ele progride no sentido da trajetória. Vou repetir. Progressivo é quando o móvel progride no sentido da trajetória. Se a trajetória estiver para cima
e ele for para cima, vai ser progressivo também. Se estiver para baixo, ele for para baixo, é progressivo. É sempre a favor da trajetória desse tipo de movimento, é que a gente diz que no movimento progressivo, se eu calcular o ΔS aqui, ó, quanto é que vai ser? Não é o espaço final menos o inicial, né, que faz? Espaço final menos o inicial. Quem vai ser, pessoal, o espaço final? Eu estou indo de São Paulo, estou indo assim, né, para o Rio. Então, o final vai ser 400, que é o Rio, e o inicial vai ser São Paulo, que é 0, que deu 400 quilômetros. Isso vai acontecer sempre. No movimento progressivo, o ΔS vai ser sempre positivo. E a velocidade também. Isso aqui é importante. Todo movimento progressivo é representado com velocidade positiva. Aí você já vai ficar nervosa e nervoso e vai dizer, lasquei-me. Quer dizer que tem velocidade negativa? Tem, mas calma. Velocidade negativa é só para indicar que ele está indo no sentido contrário ao da trajetória. Nós chamamos isso de movimento retrógrado. Molesta, professor. Ah, é difícil não. Esse ônibus está voltando, ó. Olha para onde o ônibus está indo. Ele não foi para o Rio? Ele tem que voltar agora. Ele saiu do Rio, saiu daqui e está indo para São Paulo. Quando eu fizer ΔS, eu faço o espaço final menos o inicial. Agora, cuidado. Quem é o espaço final? Ah, professor, é 400. Não, é não. Sabe por quê? Porque ele saiu do Rio. O Rio é o início. O fim é São Paulo. Então, o fim é São Paulo, o início é o Rio. Sabe quanto é que vai dar esse ΔS? 0 menos 400, que dá menos 400. No movimento retrógrado, o ΔS sempre é negativo, o que implica em uma velocidade negativa. Na semana que vem, nós vamos precisar desta informação. Mas não se preocupem que semana que vem eu volto a tocar nesse assunto. Resumindo, a favor da trajetória, progressivo, velocidade positiva. Contra a trajetória, regressivo, não, retrógrado. Não se usa mais o termo regressivo desde a década de 70, que foi abolido esse termo. Então, a gente fala progressivo e retrógrado, ok? Pessoal, vocês não vão acreditar no que aconteceu. Sou? Desculpa, eu esqueci completamente que eu não tinha colocado para carregar. Não sei se vocês estão me ouvindo. Mas deixa eu ajeitar aqui. Ele avisou, sua bateria vai descarregar daqui a 1 minuto. Eu fiquei preocupado. Ah, vamos lá. Sim. Agora o computador quer saber o que eu liguei. Eu liguei o microfone, computador. Pessoal, bora. Vamos ver se a gente encerra então. Terminou a aula. Vamos resumir? Progressivo, a favor da trajetória, velocidade positiva. Retrógrado, contra a trajetória, velocidade negativa. Beleza até aí? Fiquei devendo uma questão, né? Eu deixei para o final a FIP, Patos. Aí é uma pergunta: alguém vai fazer FIP aqui? Alguém pensa em fazer FIP? No semestre passado, eu acho que a gente teve pouquíssimos alunos fazendo FIP. Não estou dizendo isso para influenciar, não. Eu não sei se é porque o pessoal não queria ir para Patos, não sei o que era. Não sei essa turma agora especificamente. Mas vamos lá. Prova da FIP, professor. É um pouquinho chata. Sabe o que é que tem de chato que eu não gosto da prova da FIP? Vocês vão ver agora. Eles gostam muito de valor quebrado, sem necessidade. A física, por exemplo, no ensino superior, eu dou aula no curso de engenharia civil. A gente não se preocupa com essas contas decimais, quebrado. Olha, faça a raiz quadrada de 1 milhão. Ninguém quer saber isso. Porque na prática, no dia a dia, não é isso que interessa para o profissional. Saber fazer a raiz quadrada de 150 bilhões. O que interessa para o profissional é ter o conhecimento do conteúdo.
Se você souber aplicar a fórmula, tal, isso é que é interessante na física, interpretar o texto, aplicar a fórmula. Não é fazer conta quebrada. E na FIP eles gostam de umas continhas quebradas, bem quebradas. Vocês vão ver agora. A viagem entre João Pessoa a Patos, 320 quilômetros, é realizada por um ônibus em 5 horas. No trecho entre João Pessoa a Soledade, 204 quilômetros, a velocidade média do ônibus é de 76 quilômetros por hora. Então, é como se fosse assim, ó, João Pessoa, aqui é Patos, e aqui tem Soledade, tá? Por aqui, digamos. De João Pessoa até Patos, tem 320 quilômetros. Aí vocês que gostam de São João de Patos, esse ano nem teve, né? E de João Pessoa para Soledade, Soledade acho que é onde tem uns queijos que vende. Fica um povo vendendo uns queijos lá na rodoviária, não sei o quê, que para o ônibus, né? Na minha época de São João, eu comprava uns queijos lá, eu acho, para levar para minha mãe. 204 quilômetros. Beleza. João Pessoa para Soledade. De Soledade para Patos, vai ser quanto, professor? Olha, meu bem, se ele está dizendo que de João Pessoa para Patos tem 320 e de João Pessoa até Soledade tem 204, quanto é que está faltando para inteirar, como diz a pessoa, né? Quanto é que está faltando para completar? Está faltando tirar dos 320 esse 204. Isso vai dar quanto? 10 menos 4 aqui dá 6. 2 menos 0 dá 2. 126, é? Não, eu esqueci de cortar um aqui, meu Deus. Ó, 4 para 10, 6. Vai 1. Aqui dá 116, né? É isso mesmo, 116. Pronto, estou sabendo mais nem subtrair. Fui falar de conta. Pronto. Então, quer dizer que se esse pedaço aqui é 320 e esse pedacinho é 204, está faltando quanto para completar? 116 quilômetros. É o que falta de Soledade para Patos. Beleza. Aí, bora. A viagem de João Pessoa e Patos é realizada por um ônibus. Sim, e essa viagem gasta 5 horas, viu? 5 horas. No trecho de João Pessoa até Soledade, que eram esses 204 quilômetros, a velocidade do ônibus foi de 76. Pronto. De João Pessoa para Soledade, a velocidade média foi 76 quilômetros por hora. Aí ele pergunta, qual a velocidade média do ônibus em quilômetros por hora no trecho final? Quem é o trecho final? Entre Soledade e Patos. Vocês acham que eu posso fazer aquele negócio de 2 vezes V1, V2, não sei o que lá? Não. Porque aquilo só vale quando? Quando as distâncias são iguais. Aqui as distâncias não são iguais. Eita, professor, e agora? Lascou, né? Não, não lascou não. O que é que você vai fazer? Vamos anotar. De João Pessoa até Soledade. Agora eu vou só anotar os dados mesmo. Qual foi a velocidade? Foi 76. Qual era a distância que tinha de João Pessoa para Soledade? 204 quilômetros. Aí eu vou calcular velocidade média. Não é assim a fórmula de hoje, né? Distância sobre o tempo. Vamos substituir? Quanto é a velocidade? Aí você põe 76. A distância, professor, ele não deu. Deu aqui, ó, 204. E vamos ver quanto tempo gastou. Pronto. Eu vou tentar espremer essa questão para ver se ela cabe só numa folha. Vamos, uma folha numa tela, sei lá. Aí o ΔT vai ficar assim, ó. Sobe o ΔT, né? Vai ficar 204, ó, coisa bonita. Dividido por quanto? 76. Pronto. Quanto é que deu esse ΔT, turma? É isso que é ruim de fazer na FIP. Essa conta não dá exata. 204 por 76, vocês vão me dar licença aqui para a aula não demorar muito. 204 dividido por 76. Olha só que loucura, bicho. Para que fazer isso? Vê a tela do meu celular. 2,68, não sei quanto, sei quanto. Eu vou botar 2 casas decimais. 2,68 horas. Como é que o senhor sabe que é hora, hein, professor? Eu estou calculando o tempo, né, turma? O tempo é hora. Pronto. Lembra que a viagem de João Pessoa até Patos, a viagem toda, ela levava 5 horas. Se de João Pessoa a Patos tem 5 horas e de João Pessoa até Soledade deu 2,68,
Quantas horas estão faltando para completar? Vamos ver o fim? O fim é de Soledade até Patos. Qual é a distância? A gente viu aqui, ó. Lembra que eu calculei que de Soledade até Patos era a diferença, né? Inclusive foi bom, ó. Foi 320, aí eu peguei do todo, eu tirei o pedaço daqui, 204, sobrou 116. Vou fazer a mesma coisa com o tempo, sobrou 116 quilômetros, né? E o tempo, professor? Vamos fazer a mesma coisa. O tempo aqui não foram 5 horas, tudo. Quanto foi o tempo aqui só de João Pessoa até Soledade? 2,68 horas. Então, quanto é o tempo aqui desse restinho? É a mesma coisa. Você vai pegar o todo e subtrair o que já gastou. Vai fazer essa conta. Ó. 5, vou fazer aqui no celular, 5 menos 2,68, que vai dar 2,32. Tá vendo como eles gostam de conta chata? Ó? 2,32. Então, uma questão que nem é tão difícil, acabou ficando difícil por causa dos cálculos. 2,32 horas. E, finalmente, qual é a velocidade média? Aí você bota ΔS sobre ΔT. Quanto é o ΔS, Alexandre? 116. E o ΔT? 2,32. Só Jesus sabe quanto dá essa divisão. 116 dividido por 2,32. Se eu disser para vocês, vocês não acreditam. Isso aqui dá exatamente gravado 50 km por hora. Professor, mas dá exato, é? Ó, aqui na calculadora, ó, para vocês não pensarem que é mentira. Dá certinho a conta, os 50 cravado. Então, gabarito, 50 km por hora. Mas antes você fez 1000 conta aqui, aproximada, arredondou, não sei o que lá. Viu que é chato? Tem muita continha assim na prova da FIP. Até cansei. Aí, nesse caso, a resposta realmente é a letra A, de aprovados. Questão um pouco mais complicada, né? A aula está chegando ao fim, mas o que é que eu queria que vocês lembrassem? Todas as questões sempre seguem o mesmo raciocínio. O que é que eu vou fazer em todas as questões? Velocidade média é ΔS dividido por ΔT. Meu conselho para vocês, cuidado com as unidades. Se tiver em minuto, transforme para hora ou para segundo. Veja se a unidade de velocidade é quilômetro por hora, se a unidade de distância está em quilômetro, ou se está em metros por segundo, se está em metro, se as unidades são compatíveis. Beleza? O resto é a aplicação dessa fórmula sempre. Espero, enfim, que vocês tenham gostado, tenham aprendido. Como eu falei, né? No comecinho da aula lá, eu disse, ó, pessoal, se vocês estiverem sem entender, se estiverem com dificuldades, por favor, me falem.